Olá, boa tarde para vocês. Estamos chegando com mais um Transnotícias ao vivo até 2h15 da tarde, como você bem sabe, de segunda a sexta-feira, falando sempre de assuntos importantes para os moradores da cidade de Curitiba e da nossa grande região metropolitana. Destaque especial no programa de hoje, uma reunião que aconteceu na Assembleia Legislativa do Paraná para discutir a questão do pedágio. Ao longo dos anos, você acompanha essa discussão em torno do preço, em torno do contrato estabelecido com as concessionárias nas rodovias do chamado Anel de Integração do Estado do Paraná. Temos até imagens desse encontro que aconteceu hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Nós vamos acompanhar a reunião da chamada Frente Ampla, que pede que o pedágio tenha o seu preço reduzido imediatamente. O que motivou uma nova discussão a respeito do preço do pedágio? Foi a concessão para trechos de rodovias federais que cortam o estado do Paraná. O leilão aconteceu neste mês de outubro e os preços ficaram bem abaixo dos já praticados aqui no estado. Por exemplo, talvez essa seja a grande bandeira aí dos participantes dessa frente ampla que começa a mobilizar a sociedade paranaense em torno da redução do preço do pedágio. O exemplo mais claro dado é o seguinte: daqui a Paranaguá são mais de R$10 para você ir e voltar, e pagando apenas pouco mais de R$5 para ir e voltar de Florianópolis, em Santa Catarina. Uma diferença aí bastante grande no percurso da viagem. São 300 quilômetros de Curitiba até Florianópolis, 100 quilômetros de Curitiba até Paranaguá. Mas nessa curta distância de 100 quilômetros, paga-se praticamente o dobro do que para se viajar daqui para frente, quando for instalado o pedágio na rodovia que vai para Santa Catarina, paga-se o dobro do que vai se pagar para se fazer 300 quilômetros até a cidade de Florianópolis. Representantes de vários setores estiveram nessa reunião. Daqui a pouco nós vamos ouvir alguns deles. Eu também fiz uma entrevista especial hoje na Assembleia Legislativa com o líder do governo na Assembleia, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Daqui a pouquinho você vai acompanhar todos esses pensamentos que pedem a redução do preço do pedágio no estado do Paraná. Estamos de volta com Transnotícias, que você acompanha ao vivo até 2h15 da tarde. Eu estive hoje pela manhã na Assembleia Legislativa do Estado e conversei com o líder do governo, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Ele encabeça toda essa movimentação dentro do Estado para mobilizar a sociedade que pede redução no preço cobrado nas praças de pedágio do chamado Anel de Integração nas rodovias do Estado do Paraná. E eu perguntei para o deputado como anda toda essa mobilização. Veja só. Segunda-feira. Bom, nós, na verdade, estamos fazendo uma reunião da Frente Ampla pelos Avanços Sociais, que trata de diversos temas, na verdade. Ela começou tratando sobre o tema regularização fundiária, mas ela é um instrumento interessante, porque ela mobiliza a sociedade, e penso eu que no momento agora que nós estamos vivendo, o que nós precisamos é justamente de ter uma maior participação da sociedade civil organizada no processo de discussão sobre a questão do pedagiamento feito no Paraná. Nós temos que reconhecer que recentemente houve um fato que modificou essa relação que havia, porque na medida que uma pessoa hoje vai pagar num automóvel para ir daqui a Florianópolis, rodando 300 quilômetros, vai pagar R$ 5,20, ele está pagando hoje R$ 10,90 para ir até Paranaguá, ou seja, até as nossas praias, 100 quilômetros. Ficou evidente que há uma coisa muito errada em relação a esse modelo de concessão que foi implantado no Paraná. Pelo menos uma distorção, né? Uma grande distorção. Ou seja, eu tenho notícias, daquilo que foi a origem do problema paranaense, que é um modelo pensado a partir não da menor tarifa, mas de um acordo que acabou beneficiando empreiteiros que dividiram os lotes, ou seja, planilhas de custo que simularam determinadas situações. Essas planilhas contêm superfaturamentos, ou seja, supervalorização de obras, e, na verdade, ao mesmo tempo subestimam o número de veículos que trafegam pelas rodovias e simulam, claro, prazos de 24 anos, que é o tempo do contrato. Aliás, me contaram uma nova
que eu não sabia, porque está baseado numa tal de Fundação Getúlio Vargas. Só que essa FG Vargas não é a verdadeira fundação, é uma outra que presta serviço. Então, na verdade, nós vamos ter que discutir mesmo dentro desses contratos, ou seja, nós temos que reconhecer que a estratégia das concessionárias até agora, ela deu certo, ou seja, eles conseguiram blindar judicialmente o famoso contrato. O governo tentou reduzir a tarifa, não conseguiu, mas eu penso que se nós mobilizarmos a sociedade, a OAB, o CREA, o sindicato que envolve os engenheiros, enfim, se nós tivermos a capacidade de mobilizar a sociedade, a maçonaria, criarmos de fato novos grupos de trabalho e discutir numa outra perspectiva, ou seja, eu penso até que o necessário é discutirmos a questão do preço que nós estamos pagando, nem discutir a questão do contrato, mas da execução do contrato, das obras que deveriam ser realizadas, o custo dessas obras e fundamentalmente o faturamento dessas empresas, né, que eles faturam em média 750 milhões de reais por ano, já faturaram 3 bilhões e 500 milhões de reais desde que o pedágio está funcionando no Paraná. São valores muito expressivos e que sangram a economia paranaense. O que se discute muito é essa desproporção, né? Entre o que as concessionárias têm investido nas estradas e o faturamento, de 700 e poucos milhões de reais para menos de 150 milhões de reais por ano em manutenção. Mas é claro, o senhor já falou a respeito das discussões sobre o contrato, são anos de discussões a respeito disso, com a Justiça ora dando razão ao governo, ora revalidando o contrato para as concessionárias. Já nessa discussão sobre estradas se formou um longo caminho. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito de todo esse desgaste, é claro, que o governo já sofreu.